Oi, gente, tudo bem? O assunto dessa semana é a respeito do transporte e da persistência de patogênicos no solo. Mas antes de eu começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar ali o seu like e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que se interessam pelo assunto. E se você não quer perder nenhum conteúdo, ativa ali o sininho, que aí você é avisado cada vez que eu posto um vídeo novo. E agora sim, vamos passar para o nosso conteúdo. Quando a gente faz a disposição de efluentes no solo, por exemplo, se ainda existem alguns patogênicos nesse efluente, certo? Então vamos pensar, né? Eu fiz uma desinfecção, mas ainda tem patogênicos. E esses organismos, eles vão estar no solo. E como é que eles se transportam? Qual é o maior problema? Qual é a preocupação que eu tenho de não contaminar o freático? Então, isso a gente tem que verificar, tem que saber, né, o tipo de solo, como que eu vou fazer esse processo de uma forma adequada, garantir também, né, que o freático está a uma distância grande, suficiente para evitar essa contaminação. Mas o que eu vou falar aqui especificamente é isso, como que esses organismos, eles se transportam ou eles persistem no solo. Então, preparei aqui uns slides para ficar mais claro. Do que depende, então, né? O transporte e a sobrevivência dos patogênios. Pensa o seguinte, organismos sempre vão ter no solo. A gente tem toda, né, um ecossistema no solo. Então, sempre vai se ter micro-organismos. Mas eu estou falando mais aqui de patogênicos, que é o que não se quer. Então, vai depender o quê? Do clima, do tipo de solo, do tipo de patogênico, ou seja, quanto tempo ele vai persistir no ambiente, e do tipo de microflora antagonista que existe nesse solo, ou seja, aqueles organismos que vão competir com ele. Então, se eles predominam, se existe uma microflora antagonista, vai competir com esses patogênicos e eles vão acabar, então, tendo um decaimento mais rápido. Então, é interessante quando tem isso. Agora, quando não tem, eles podem persistir muito mais tempo, certo? Aí a gente cita aqui, ó, ovos e larvas de euminto, é uma coisa que se precisa muito controlar quando se faz aplicação, né, ou disposição de efluentes no solo, porque esses organismos, eles persistem muitos meses no ambiente, ok? Principalmente no solo. Então, quando se faz um processo de desinfecção que não eliminou esses organismos e o cloro não é suficiente para eliminar, então se precisa um processo de filtração, né? Se precisa, quando se tem lagoas de sedimentação, esses organismos, esses cistos, eles vão sedimentar, vão estar no lodo. Então, imagina que o lodo é um componente que vai ser contaminado, então o lodo de uma estação de tratamento, sim, se a gente dispor no solo, pode ter presença de muitos desses ovos de eumintos, isso é um problema. Então, por isso, né, o tratamento do lodo precisa ser tratado antes, porque não se quer uma contaminação do solo, não se quer uma contaminação do freático. Então, esses organismos aqui, e se remove num processo de filtração, ok? Não se quer a presença deles no solo. Eles são os que vão persistir por mais tempo, em função deles formarem esses cistos, essas camadas protetoras. Então, é os que mais sobrevivem. Quando se fala em Escherichia coli, esses são mais simples, né? Coliformes, são mais simples de serem removidos, ok? E a persistência deles vai ser menor também. E como que o solo retém esses organismos? Então, existem dois mecanismos: filtragem, a mesma coisa, né, quando se tem lá o filtro de areia, que vai se remover os sólidos, que vai reter esses materiais, a mesma coisa acontece com o solo funciona como um filtro. E também funciona por adsorção, então essas moléculas, essas bactérias, esses organismos, eles ficam retidos, então, por ligações e ocorre essa adsorção no solo. Então, são os dois mecanismos que predominam para reter esses organismos, ok? E aí vamos falar aqui do clima, como que o clima interfere? Então, se tem duas coisas, né? Temperatura e chuvas. Quando se fala em chuvas, quem trabalha com tratamento de água e, né, utiliza a água subterrânea como fonte de abastecimento, e aí quando analisa lá os coliformes, sabe que as maiores contaminações acontecem quando tem períodos de chuva muito intenso, né? São períodos muito extensos, muito longos com chuva, ou tem uma chuva muito forte,
a gente sabe que a quantidade de coliformes é muito maior, então, lá no freático. O que aconteceu? O solo ele vai estar todo úmido, então esse transporte acontece mais facilmente. Então, períodos de chuva é um problema. Então, quando, né, já se sabe se existem no local estações de chuvas, se sabe que a água vai ser mais contaminada nesses períodos. E a temperatura também, como é que vai interferir? Os organismos, eles vão persistir mais tempo, então, ali no solo, quando a temperatura é baixa, ok? E quando tem um elevado teor de umidade, então o solo, porque esses organismos precisam de água. Então pensa lá no deserto, eu não tenho, é muito seco e é muito quente, então eu não vou ter, a sobrevivência deles vai ser muito curta numa areia do deserto. Agora, se eu pensar que eu tenho uma temperatura mais baixa, eu tenho um elevado teor de umidade, e se eu ainda tiver presença de matéria orgânica solúvel, já é um alimento para eles se reproduzirem, certo? Então, no clima, isso é o que mais vai interferir na sobrevivência e no transporte deles. E o tipo de solo? O tipo de solo vai fazer diferença, sim, a textura do solo. Pensa lá um solo arenoso e um solo argiloso. O solo arenoso, ele não retém água. Pensa lá na areia da praia, né? Não fica, a água nunca fica ali acumulada, ela infiltra muito rápido. Então, o solo arenoso, ele imagina, né, de novo lá no deserto, aquele calor e aquele solo arenoso, é mais fácil delas não sobreviverem do que se eu tiver um solo argiloso, onde eu tenho maior retenção de umidade. Então, a textura do solo, sim, é o tipo de solo, vai fazer toda a diferença. O pH do solo, a capacidade de troca de cátions, isso vai fazer diferença, porque a parede celular das bactérias, elas são carregadas também, elas têm uma carga positiva, negativa, então essa capacidade de troca de cátions do solo vai fazer com que as bactérias retenham, sejam retidas ou não, ok? E a capacidade de retenção de água também. Então, aqui é a mesma coisa, né? Como no clima lá, o clima fez diferença. No épocas de chuva, o solo está mais úmido, é mais fácil delas serem transportadas. Imagina um solo encharcado, é muito mais fácil dessa contaminação chegar no freático. Então, aqui é a mesma coisa, a capacidade de retenção de água vai interferir, né, nessa persistência desses patogênicos no solo. E o processo de adsorção, que é um processo físico, mas acontecem ligações ali. Então, quando que se tem maior adsorção de bactérias? Em solos argilosos, que a minha capacidade de troca de cátions é muito maior nesse solo. Então, solos argilosos e, coincidentemente, lembra que esses solos são os que têm a menor infiltração de água, né? Comparando lá com o solo arenoso, o solo argiloso é o que tem menor infiltração, mas ocorre a maior adsorção bacteriana. Solos com baixo pH e solos com baixa concentração de orgânicos, porque aí também isso interfere lá na capacidade de troca de cátions, quantos sítios livres eu tenho para poder absorver as bactérias. Então, isso é o que vai fazer a maior adsorção de bactérias. Então, esses solos, né, com menor concentração de orgânicos, têm maior capacidade de fazer a adsorção, porque eles têm maiores pontos ali livres que podem fazer essas ligações, ok? Então, isso é o que vai fazer reter mais bactérias no solo. E aí, uma coisa que acontece aqui na natureza, se tem formam camadas, né, tipo um tapete de bactérias, que são essas camadas, é realmente um tapete, certo? E todas elas juntas ali, elas liberam essa camada elas liberam esses polissacarídeos e formam essa camada, é como num biofilme, é a mesma coisa que acontece num biofilme. E esse tapete, esse manto que se forma, né, de bactérias, é uma barreira que impede o transporte bacteriano no solo. Então, isso é uma proteção para o freático. Então, isso é interessante quando acontece. Lembra que o propósito aqui sempre é não somente, né, se ter um solo livre de contaminação, mas também proteger o freático, porque sim, a gente pode fazer, o solo ele faz um tratamento, se a gente vai fazer uma disposição de um efluente, e um efluente tratado, né, então sempre tem um resquício lá de DBO, tem um resquício de nitrogênio, de fósforo,
o solo vai reter, o solo tem a capacidade de fazer um tratamento, um polimento, ok? Mas se eu tenho patogênicos, o solo também vai ter uma determinada capacidade, como a gente viu aqui, tem vários fatores que dependem disso, de reter esses patogênicos. Então, vai depender do clima, vai depender do tipo de bactéria, vai depender do tipo de solo, tudo isso que eu expliquei aqui nesse vídeo. Então, a nossa ideia é fazer essa disposição desses efluentes de uma forma segura, então, dependendo, avaliando, né, todos esses fatores, e para proteger o freático e também proteger o solo, porque eu não quero ter um solo completamente contaminado de patogênicos, que esses patogênicos possam ter uma persistência muito grande. E aí, o que eu vou fazer? Qual o uso que eu vou dar para esse solo depois? Então, isso que a gente tem que pensar, certo? Então, sim, o solo tem uma capacidade lá de depuração, mas, né, é limitado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Certo? E se você gostou desse vídeo, então, lembra lá, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também e até o próximo.